Hoje vamos mergulhar de cabeça no maior ícone dos quadrinhos, o Superman. Mas não é só para falar dos poderes dele. Vamos analisar a fundo a anatomia e a física por trás do Homem de Aço. Preparem-se, porque algumas teorias aqui vão te fazer questionar tudo o que você sabia sobre o Azulão. E para começar com o pé na porta, eu preciso saber o que você acha. Quem venceria numa porradaria franca entre o Superman e o Saitama? Ou pra deixar a galera com vontade de matar um ao outro e o Goku? Essa sim é a pergunta de $1 milhão, né? O Superman é o cara que levanta planetas, aguenta a explosão de supernova e voa mais rápido que a luz. O Saitama resolve tudo com um soco só. E o Goku? Ah, o Goku é o Goku? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Quem você acha que leva essa? Porque acredite, a resposta não é tão simples quanto parece. Mas nós vamos chegar lá, prometo. Anatomia e base biológica. O segredo kryptoniano. Primeiro vamos entender o que faz o Superman ser. Bem, o Superman. O corpo dele não é igual ao nosso, nem de longe. Ele é como uma usina de energia solar orgânica projetada para absorver e metabolizar a radiação do nosso Sol amarelo. Essa é a fonte de tudo, o que faz dele a força da natureza que conhecemos. Sua fisiologia é uma arquitetura biológica de outro mundo, com órgãos que nem fazemos ideia da função, mas que são essenciais para armazenar essa energia solar. É por isso que ele consegue ficar sem comer, sem respirar e até sem dormir por um tempão, desde que esteja tomando um solzinho. Pense nisso, um ser que não precisa de oxigênio para viajar pelo espaço. A capacidade de adaptação dele é simplesmente fenomenal. Poderes e explicações científicas, hipotéticas, desafiando a lógica. Agora vamos ao que interessa. Os poderes. Como é que um cara consegue levantar um planeta ou voar sem asas? Vamos tentar dar umas explicações, mesmo que sejam meio malucas, porque afinal é o Superman. Super força, a porrada que desafia a gravidade. Ah, a super força. Esse é o poder que faz a gente babar. O Superman é forte pra caralho, não tem como negar. Ele consegue levantar montanhas, parar trens em movimento e até empurrar planetas. A explicação mais óbvia é que ele tem músculos absurdamente densos, mas a verdade parece ir muito além disso. Uma teoria é que ele consegue manipular a estrutura atômica e molecular dos objetos. Ou seja, ele não só levanta coisa, ele a torna mais leve para si. É um nível de controle da matéria que mal conseguimos conceber. Pensa só, se ele pudesse alterar a densidade de um objeto, poderia fazer um prédio inteiro parecer uma pena. Outra possibilidade intrigante é a manipulação da gravidade local. Imagina se o Superman pudesse diminuir a gravidade ao redor do que ele quer levantar? Seria como trapacear, mas de um jeito super poderoso. E não é só força bruta. Alguns quadrinhos sugerem que a força dele é mais um ato de vontade consciente nos campos de energia do que força física real. Isso é profundo. Significa que ele não só tem a capacidade, mas a intenção de fazer o impossível. É por isso que ele consegue mover uma montanha sem que ela desmorone sob o próprio peso. Ele não só a levanta, ele deseja que ela fique inteira, demonstrando um controle absoluto. Super velocidade, o Flash que voa. Quando se fala de super velocidade, o primeiro que vem à cabeça é o Flash. Mas o Superman não fica muito atrás. Ele é capaz de se mover numa velocidade absurda. E o mais impressionante é que isso se estende à sua percepção. Para ele, o tempo desacelera, tipo Matrix, saca? Ele consegue ter uma conversa inteira em poucos segundos, enquanto para nós mal deu tempo de piscar. Ele já acompanhou o Flash a pé, o que já é um feito e tanto, e conseguiu lutar contra o Darkseid e salvar uma multidão ao mesmo tempo. É um nível de multitarefa que beira o inconcebível. E como ele faz isso? A teoria mais plausível é que ele manipula a própria massa e energia cinética, diminuindo a primeira para ficar mais leve e aumentando a segunda para ir mais rápido, além de reduzir a resistência do ar e o atrito. É quase um cheat code da vida real, mas, sejamos honestos, essa parada de super velocidade na ficção é sempre um desafio para a física. É um conceito tão espetacular que a gente aceita, mesmo sabendo que é meio impossível. Mas, porra, é o Superman, né? Ele foi feito para desafiar a lógica. Vu, o homem que desafiou a gravidade. Essa é a habilidade mais icônica do Superman e também a mais misteriosa. Como é que um cara sem asas, sem propulsão visível, consegue voar? Essa é a que mais me intriga. O material original menciona que não há explicação lógica, e eu concordo. Mas vamos tentar. Uma das teorias mais aceitas é que ele gera uma aura de energia ao redor do corpo que interage com os campos magnéticos da Terra. É como se ele se tornasse um ímã senciente, capaz de se mover no ar e interagir com a energia ao seu redor. E o mais impressionante é que ele pode usar esses poderes para viajar pelo espaço, aproveitando as ondas magnéticas solares. Ele não precisa de nave, não precisa de oxigênio, ele simplesmente vai. Isso demonstra que seu poder não se limita à atmosfera terrestre. Ele é um viajante intergaláctico por natureza, um verdadeiro explorador
explorador do cosmos. Visões sobre-humanas, o olhar que tudo vê. O Superman não só vê, ele enxerga. A visão dele é um sistema de outro mundo que processa todo o espectro eletromagnético. É como ter um supercomputador nos olhos, com controle seletivo e foco absurdo. Vamos destrinchar isso. Visão de calor. Essa é clássica, ele solta raios de calor dos olhos que derretem qualquer coisa. A explicação hipotética, claro, é que ele controla as partículas de luz, os fótons, e aumenta a energia delas a níveis que causam aquecimento intenso. É um laser biológico, mas com uma potência inimaginável. Visão de raio-x. Essa é a mais polêmica. Ele vê através de paredes e roupas, mas não de chumbo. A explicação dos quadrinhos é que ele emite raio-x direcionados e os interpreta. Mas porra, a exposição contínua a raio-x é prejudicial pra caralho. Então, ou o Superman imune a isso, ou a física dele é fundamentalmente diferente da nossa. É um poder que desafia a lógica, mas que é icônico demais para ignorarmos. Visão telescópica, microscópica, infravermelha e espectro eletromagnético. Ele vê tudo, desde um átomo até um sinal de TV distante. Ele consegue identificar sinais de rádio, televisão e até a aura gerada pelos seres vivos. É um nível de percepção sensorial que sequer conseguimos imaginar. Ele pode ver no escuro total, enxergar coisas a quilômetros como se estivessem na sua frente e até ver o que acontece a nível atômico. É ter um Google Maps e um microscópio eletrônico nos olhos. Ao mesmo tempo, o Superman vive em uma realidade muito mais rica e detalhada do que a nossa. Superaudição, o ouvido que tudo escuta. Se a visão dele é absurda, a audição não fica atrás. O Superman consegue ouvir qualquer som, em qualquer volume ou tom. Ele pode bloquear sons ambientes para focar em uma fonte específica, como um sussurro do outro lado do planeta. Imagina o caos sensorial que seria ter uma audição dessas na nossa cidade barulhenta. Ele deve ter que filtrar uma quantidade colossal de informação para não enlouquecer. Para ele, no entanto, é uma ferramenta poderosa para detectar perigos e ajudar pessoas, mostrando uma capacidade incrível de processar dados. Invulnerabilidade e fator de cura. O corpo inquebrável, o Superman é quase indestrutível. Ele aguenta porrada de tudo que é lado, explosões nucleares e até supernovas. Isso se deve à sua estrutura molecular ultradensa e à sua aura bioelétrica sobrecarregada, que funciona como um escudo invisível. E se ele se machuca, o fator de cura dele é absurdo, recuperando-se rapidamente mesmo de danos severos. É por isso que ele é tão difícil de ser derrotado. Ele não só aguenta o tranco, como se recupera em tempo recorde. Super respiração e autossustento. O fôlego do furacão. O Superman consegue criar ventos com força de furacão só exalando o ar dos pulmões, e ele pode resfriar esse ar para congelar alvos. É como ter um ar-condicionado e um ventilador industrial dentro de você. O mais impressionante é que ele pode reverter o processo para puxar grandes volumes de ar ou vapor. Além disso, ele não precisa comer, dormir ou respirar oxigênio, desde que tenha energia solar suficiente. Ele é um ecossistema autossuficiente, um verdadeiro sobrevivente que prospera em qualquer ambiente. Capacidades mentais e técnicas. O cérebro por trás dos músculos. Não é só força bruta, o Superman também é um gênio, com um intelecto de nível absurdo. A mente dele funciona numa velocidade que não conseguimos conceber. Ele consegue ler informações diretamente de máquinas e até reprogramá-las usando a visão de calor. É um hacker super poderoso, mas com ética. Isso prova que ele não é só um brutamontes, ele é inteligente pra caralho. Seus reflexos são tão rápidos que ele percebe o mundo em fento e segundos. Pra quem não sabe, isso é o tempo que a luz leva pra cruzar um átomo. Pra ele, tudo está praticamente parado. Imagina a vantagem que isso dá numa luta. Ele prevê os movimentos do inimigo antes mesmo que aconteçam. E não pensem que ele é só um cara que voa e solta laser. O Superman é um lutador corpo a corpo de primeira. Foi moldado por Jonathan Kent, treinado por Jor-El, um mestre das artes kryptonianas, e Creel Hooks, um gladiador de Wallwood. E até o próprio Batman. Sim, o Batman elogiou as habilidades de luta do Clark, dizendo que ele se vira mesmo sem poderes. Isso é um puta atestado de qualidade. Ele adapta seu estilo de luta aos superpoderes, o que o torna versátil pra caralho contra qualquer inimigo. E tem mais. Ele domina técnicas kryptonianas como o Turquoise Mivô e o Turquoise Mihal, que o ajudam a resistir à dominação mental e até a lutar em planos astrais. É um poder que vai além do físico, entrando no campo da mente e do espírito, mostrando um controle total sobre si mesmo. Feitos extraordinários. O legado de um deus. E pra fechar com chave de ouro, vamos falar dos feitos, porque é aqui que a gente vê a escala real do poder do Superman. Ele não é só um cara com poderes, ele é uma força da natureza, um ser que molda a realidade. Se liga, empurrou um planeta 10 vezes maior que a Terra. A escala de força para realizar algo assim é simplesmente cósmica. Levantou a Terra inteira. Sim, ele já fez isso, literalmente. A Terra, com as próprias mãos. Um feito que te faz questionar se ele é um herói ou um deus. Estourou uma estrela com força bruta. Ele não só move, ele destrói. Ele tem a capacidade de liberar
gerar tanta energia que consegue explodir uma estrela. O tipo de poder que faz qualquer um tremer. Criou construtos de energia com sua aura bioelétrica. Ele não só absorve energia, ele cria com ela. Pode expandir sua aura bioelétrica para formar construtos gigantes de si mesmo. Um exército de um homem só. Lutou contra seres como Darkseid, Mongul, Kalibak e Orion simultaneamente. Ele não foge da briga, ele abraça o caos. Já enfrentou alguns dos seres mais poderosos do universo DC ao mesmo tempo e saiu vitorioso. É o ápice da resiliência sob pressão. Manteve combates mesmo cego e enfraquecido. Mesmo na pior situação possível, ele não desiste. Já lutou cego e enfraquecido contra inimigos poderosos e ainda assim conseguiu se virar. Um testamento inacreditável da sua força de vontade. E a pergunta que não quer calar: ele é imortal? Quão forte ele é? Sua imortalidade é mais uma longevidade extrema. Enquanto tiver o sol amarelo, ele estará no auge. Quanto à força, ele é tão forte quanto a narrativa precisa que ele seja. Ele é o Superman, o símbolo da esperança. E por isso sempre vai encontrar um jeito de superar qualquer desafio. O confronto final. Superman vs Saitama vs Goku. Quem leva essa? Essa é a pergunta que não quer calar. A discussão que já rendeu horas de debate em mesas de bar e fóruns de internet. Quem venceria numa luta entre o Superman, o Saitama e o Goku? Porra, essa é a briga dos sonhos de qualquer nerd, né? E sinceramente não tem uma resposta fácil, porque cada um desses caras joga com as próprias regras. Vamos começar pelo nosso azulão, o Superman. Já vimos que ele é um tanque de guerra movido a energia solar, com poderes que desafiam a própria física. Ele é o símbolo da esperança. O cara que sempre encontra um jeito de vencer. Sua força é absurda, a velocidade é insana e a invulnerabilidade é de outro nível. Ele já aguentou porrada de seres cósmicos, explodiu estrelas e empurrou planetas. O Superman representa o ápice do poder físico e moral. Agora, o Saitama. O Saitama. O careca de capa que resolve tudo com um soco só. A premissa dele é genial. Ele é tão forte que a luta perde a graça. A força dele é uma piada, no melhor sentido da palavra. Ele é a antítese do herói tradicional, o cara que está entediado com o próprio poder. A questão com Saitama é que sua força é um conceito ilimitado, quase uma quebra da quarta parede. Ele é um glitch no sistema, um personagem que existe para subverter as expectativas. E por último, mas não menos importante, o Goku. O Saiyajin que vive para lutar e ficar mais forte. Goku é o guerreiro por excelência, o cara que se supera a cada batalha, atingindo níveis de poder que parecem impossíveis. Ele tem transformações que multiplicam sua força em escalas astronômicas e uma vontade de lutar inigualável. Goku representa a busca incessante por superação. Então quem venceria? No fundo, a pergunta não tem uma resposta definitiva, pois cada um opera em um universo com regras diferentes. A vitória depende de quem o roteirista quer que vença. Mas se eu tivesse que apostar, e essa é minha opinião pessoal, o Superman tem uma versatilidade e um controle sobre seus poderes que o colocam em uma posição única. Ele não só é forte, ele é inteligente, estratégico e tem uma resiliência quase absoluta. Saitama é um one-trick pony, ainda que esse truque seja invencível. E Goku, por mais que treine, ainda é um ser que pode ser ferido e tem limites, mesmo que ele sempre os empurre. O Superman, com sua invulnerabilidade e capacidade de se recarregar, é um adversário terrivelmente difícil de ser batido. E se você curtiu esse mergulho cabuloso na anatomia, nos poderes e na lógica quase impossível do Superman, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porra, aqui o papo é reto, nerd de verdade, com aquela dose de ciência marota e teorias que explodem cabeça. Agora eu quero te ouvir. Comenta aí embaixo quem vence esse confronto de titãs Superman, Saitama ou Goku. E mano, argumenta, me convence, porque essa treta não é só sobre força, é sobre estilo, motivação e o peso da narrativa. E fica ligado, porque no próximo vídeo a gente vai falar de outro personagem fodão, destrinchar os poderes e mostrar o que ninguém te conta. Aqui é a Anatomia Nerd Raiz. Valeu por assistir e lembre-se, com grande poder vem grandes debates nos comentários. Até a próxima!